Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que saudades de vocês! Já faz um tempo que nós não temos postado na rede social alguns vídeos, em decorrência do mês especial que tivemos, o mês de julho, programações com os Calebes, onde o nome de Deus foi exaltado e pessoas foram alcançadas para o reino dos céus. Mas que bom poder estar com você mais uma vez nessa quarta-feira. Já estamos nesse período de flexibilização, onde as igrejas têm se reunido aos sábados, aos domingos, mas nas quartas-feiras nós vamos continuar essa série muito especial, cujo tema é eventos finais. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Deixe no seu comentário um pedido de oração que você queira que estejamos orando por você. Você que nos acompanha, seja qual for o lugar que você esteja, saiba que Deus tem um propósito muito especial para a sua vida. E o que nós temos estudado aqui só nos faz ainda mais compreender que Jesus está voltando para nos buscar. Se estamos passando por momentos difíceis, significa que as profecias estão se cumprindo. Mas mesmo em meio à dificuldade, o nosso Deus estará sempre ao nosso lado para nos ajudar. Já que vamos estudar um tema muito especial de hoje, que é o tema de número 18. O último tema estudado no canal, e se você quiser voltar lá, será o tema de número 17, foi a respeito das 7 últimas pragas e os ímpios. Hoje nós vamos estudar as 7 últimas pragas e os justos. E para isso é importante pedirmos orientação divina através de uma oração. Quero convidar você nesse momento, de maneira respeitosa, que feche os olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que nos dá de estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo e Bom Espírito venha agir em nosso coração e nossa mente, saciando nossas necessidades e iluminando nosso conhecer para entender o que o Senhor tem para a nossa vida, cujo objetivo final se dá a um início de uma eternidade ao seu lado. Perdoe os nossos pecados e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, um dos textos bíblicos utilizados até no último tema, eu quero frisá-lo neste, por quê? Porque as últimas 7 pragas estão vinculadas ao fechamento da porta da graça, o fim da graça que se dá quando Jesus Cristo deixa de interceder por nós como nosso advogado no santuário celestial e então ele vem para nos buscar, se tornando um juiz. E é nesse período de fechamento da porta da graça que a Bíblia traz uma característica muito especial aos que estarão nessa terra, seja de um lado ou de outro. São lados antagônicos, totalmente contrários, do justo e do injusto. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11. Se você quiser acompanhar, seja por um mecanismo eletrônico, seu smartphone, seu tablet, ou pela Bíblia física. Esse texto é extremamente importante. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Com o fechamento da porta da graça, com o término mediatório de Cristo Jesus, quando ele vem para nos buscar, o injusto ele vai continuar fazendo injustiça. Por quê? Porque as oportunidades cessaram. E o justo, aquele que tem buscado, lutado para se santificar,
nesse processo onde tem buscado abandonar os desejos da carne e fazer a vontade de Deus, ele vai continuar. Porque a Bíblia diz que é um período onde o Espírito Santo começa a ser retirado da terra, mas não retirado daqueles que o buscam. Entendem? Mas é um momento controverso. Por quê? Porque o romper da graça faz com que o Espírito já não atue ou tente atuar na vida daqueles que o rejeitam. Quem rejeitou até esse momento, agora não vai ter mais oportunidade. O injusto vai continuar fazendo injustiça. E será, queridos, isso é registrado na palavra de Deus, eu não posso esconder. Mas uma coisa eu quero deixar para vocês, eu também não devo temer, porque nós temos ao nosso lado um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas e tem o poder sobre todas elas. Mas é fato, e é registrado até mesmo nesse livro, que este tempo será extremamente difícil, de agonia e de angústia. E só conseguiremos vencer esse momento por uma fé inabalável, uma fé que não desfaleça, porque será severamente provada. É dito através de Ellen White no livro Grande Conflito, que a mais vívida descrição desse momento de angústia não pode atingir a grandeza daquela prova. Por mais que a gente possa mensurar o quão angustioso será, ainda a gente não vai conseguir descrever tudo isso. E é interessante que nesse relato é dito o que se cumpre em Apocalipse capítulo 7. Nesse momento, os anjos de Deus que estão segurando os ventos fortes, a ação do mal, nesse momento permitirão que Satanás e os seus anjos promovam a mais cruel maldade sobre a terra. Mas aqui é interessante um fato. Diante de tudo isso que nós temos presenciado, muitas pessoas já estão sofrendo diante dos dias que estamos vivendo. Muitas vezes a gente não compreende porque pessoas boas acabam falecendo. Mas eu quero deixar aqui para você algo para pensar e refletir. Sabe, queridos, às vezes a gente fica pensando, por que aquele que faz maldade, aquele é ruim, parece que não morre nunca, parece que vive mais. Sabe, queridos, o que nós podemos ver nisso? Não que o mal prevalece, mas que a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que para que estes que fazem mal, eles não morrem antes. Por quê? Porque Deus ainda está dando mais oportunidades de conversão. Aquele que faz ruindade, aquele que é ruim, é mal, muitas vezes parece que não morre. Não que eu queira que eles morram, por favor. Mas às vezes é um pensamento humano nosso. Mas olha que amor grandioso de Deus. Deus permite que esses vivam mais, atuem na vida deles. Ainda parece que as coisas dão certo para estes. Por quê? Porque Deus está querendo o quê? Constranger os corações deles. Deus quer promover um arrependimento, uma mudança na vida deles. É por isso que às vezes vivem mais, porque Deus está dando mais oportunidade. Porque quando chegar aquele dia, ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia, eu não tive a oportunidade. Teve-se. E parece que quando a gente faz as coisas erradas e ainda Deus retribui com o bem, é com esse propósito, queridos. Para que a gente possa ver o quanto Ele nos ama e a gente se converter dos maus caminhos. É difícil passar por um momento como esse, da perda de um querido, de alguém que era tão bondoso, que seguia as orientações de Deus. É difícil, mas eu preciso compreender que Deus muitas vezes está já retirando estes para não passar por esse momento de sofrimento. É interessante, Ellen White, ela diz no capítulo 18 deste livro, Eventos Finais, assim: nem sempre é prudente suplicar
cura incondicional, ele sabe se seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam, caso vivessem. Vivessem quando? Nesse tempo de angústia. E ainda ela continua dizendo que muitas vezes Deus vai retirar até os pequeninos, eles irão morrer. Mas por quê? Porque Deus já sabe como será no futuro, queridos. Isaías, no capítulo 57, os versículos 1 e 2, olha o que diz na versão internacional: o justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, morrem, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha que Deus maravilhoso. Muitos serão retirados, passarão pela morte, porque Deus já sabe como será o futuro. Mas uma coisa é fato: nesse momento de angústia, nesse momento difícil, o que se dá é a revolta de Satanás com que diz respeito à adoração. Por quê? Porque era sempre isso que ele quis para a sua vida, ser adorado. E sabemos que este é o ponto culminante neste grande conflito entre o bem e o mal, a adoração. E a adoração, ela se dá ou é baseada como identificação no que diz respeito ao dia de adoração. O dia instituído pelo Deus Criador é o sábado. E Satanás tem tentado instituir o domingo como sendo o dia dele. Olha só, mudando, porque se não é o que Deus pede, é o que Satanás quer. Por exemplo, você conhece a história, Caim e Abel. Caim quis dar o melhor, o que ele achava ser o melhor. Mas não era isso que Deus tinha pedido. E Abel deu aquilo que Deus havia pedido. Queridos, o que Deus nos pede é o sábado. Ponto final. E Satanás ficará tão furioso que o desígnio dele é exterminar todos os adoradores do sábado, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Olha só, quer destruir, exterminar, a expressão utilizada. E me vem à mente a história de um homem no reinado de Assuero que quis exterminar os judeus. Você conhece a história de Amã? Por quê? Porque não se curvavam, não adoravam a ele, e ele queria exterminar, para que não fosse contestada a sua supremacia. Mas, queridos, quando eu e você seguimos a vontade de Deus, quando adoramos a Deus e como identificação disso, aceitamos o dia que Ele nos deu, instituído desde a criação como memorial deste Criador, o sábado, nós estamos sendo o argumento de Deus nesse mundo. Como foi a história? A história de Jó. Jó foi o argumento de Deus de que este mundo não pertencia e continua não pertencendo ao maligno, embora ele, através da sua astúcia, tenha degenerado a humanidade, mas Deus continua na supremacia de todas as coisas. E é por isso que então é dito que Satanás, ele vai querer devastar a terra. E muitos homens serão enganados por ele, dizendo que todas as coisas ruins que ainda virão e que serão muito piores, como as 7 pragas, e todas estas coisas serão por consequência da profanação do dia instituído por ele, o domingo. E em razão disso, nós sabemos que ele promoverá um decreto de morte. E então, vamos dizer, respaldado
por um decreto, agora os justos, os guardadores do sábado, os seguidores deste evangelho que é eterno e não muda, serão perseguidos para a morte. E o texto diz, no capítulo 18, que eles clamarão, os justos, dia e noite pelo livramento de Deus. E mais do que isso, baseado em Apocalipse capítulo 13, os versículos 16 e 17, é dito que além do decreto de morte, esse decreto vai proibir quem? Os justos a comprar ou vender. E aqui vem algo para nós pensarmos, queridos, porque não importa os bens que acumularmos, nesse momento não poderemos vendê-los, não poderemos comprar. Eu digo de comprar, é das coisas básicas até para se alimentar. O tempo de angústia tal, descrito em Daniel 12, versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que tremendo isso! Queridos, o que Deus mais quer é que eu e você possamos depender totalmente dele. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter bens e não ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sendo parte do povo de Deus, ao qual Miguel, Cristo Jesus, virá para nos livrar. É interessante, se você nunca ouviu sobre isso e tem ainda dúvida a respeito de como ter o nome no livro da vida do Cordeiro, a Bíblia diz a respeito disso, fazendo menção ao batismo. Batismo, o sepultar da velha vida e o nascer para uma nova vida, cujo teu nome, nesse momento, é inscrito, não no cartório, como nós temos aqui, no âmbito humano. Eu passo a se tornar um cidadão perante a sociedade quando o meu nome está registrado no cartório. Mas simbolizando isso, quando eu me batizo, o meu nome passa a estar registrado no cartório celestial como cidadão do reino. Eu preciso entender isso. Sabe, queridos, as coisas vão se potencializar, porque, lembram-se, fiz menção, Apocalipse 7, os anjos estão segurando os ventos, a ação do mal, mas vai chegar um momento que isso, então, com o fechamento da porta da graça, se potencializará muito. É por isso que, então, chega o momento de deixarmos as cidades. Mas não de qualquer modo, por isso precisamos nos programar e nos planejar. Permitir Deus conduzir cada um desses detalhes. Mas é fato que mesmo no momento como esse, embora Deus esteja no controle e nos protegendo, não significa que não passaremos por calamidades e momentos difíceis. Olha o que é dito. Em alguns casos, se antecipa um decreto e antes do tempo especificado, se esforçam os ímpios para tirar-lhes a vida do justo. Mas ninguém pode passar através, olha que Deus maravilhoso, através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá
de resistir à prova por si mesmo. Olha só, queridos, vejam a importância de hoje buscarmos individualmente pelo derramar da chuva serôdia, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, porque de maneira individual cada um de nós vai ter que passar por esses momentos difíceis. Muitos passarão por momentos difíceis neste fim do fim da história desse mundo. Mas uma coisa é interessante, como foi mencionado, que Deus enviará os seus anjos para trazer a proteção. Não significa que não vamos passar por dificuldades. Poderemos até ser assaltados, como foi dito, roubarem nossas coisas, mas contra a nossa integridade no que diz respeito à morte, isso já não. Olha o que é dito: os santos não perderão a vida. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando por sua transladação nesse momento final, e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Deus não vai permitir a morte. E por quê? No livro Grande Conflito, página 264, é dito assim: se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, que ocasião? O fim do fim. Fechou-se a porta da graça, não há mais conversão. Vou repetir. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Não haveria mais transformação, conversão de pessoas, como foi pelo sangue dos mártires que multiplicava os seguidores de Cristo. Em razão disso, para que Satanás não se alegre, por mais difícil que seja esse momento, Deus não permitirá que o mal tire a vida dos seus fiéis. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Olha que tremendo isso, queridos. Deus proverá. E esse texto é tremendo, porque Deus proverá está vinculado ao Gênesis 22. Você conhece essa história? O sacrifício de Isaac, que não se tornou realidade, porque Deus proveu o cordeiro. Vocês estão compreendendo? Se vamos enfrentar momentos difíceis, se você está enfrentando um momento difícil da vida, eu creio que nada, por mais difícil que possamos estar passando, possa se comparar ao que Abraão sentiu naquele momento, em que o seu único filho, você conhece a história, Abraão e Sara não podia ter filhos, e já na velhice tiveram um filho, Isaque, o filho da promessa. E agora Deus havia pedido para tirar a vida, oferecer a vida de Isaque. Na realidade aquilo era todo um símbolo, revelando o que viria, que era Deus enviando o seu único filho para ser sacrificado por mim e por você. E Abraão foi fiel ao Senhor, por mais difícil que fosse. E você sabe, no momento do sacrifício, Deus vendo o seu coração, a sua fidelidade, por mais luta e tristeza que ele tinha por dentro, Deus vendo tudo isso, segura sua mão através de um anjo e provê o substituto, um cordeiro. O que Deus quer nos ensinar hoje, queridos, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil
que a Bíblia nos orienta que iremos enfrentar, eu preciso guardar essa frase: Deus proverá. Deus proverá. Eu preciso crer, ser fiel. Eu preciso cada vez mais ter intensamente um relacionamento com Deus, clamar pelo Espírito Santo, para que possamos ser justos, continuarmos a fazer a justiça nesse processo de santificação. Porque quando a porta da graça se fechar, quando tudo isso acontecer, Deus estará ao nosso lado, provendo tudo o que precisaremos. Se não vamos poder comprar nem vender, sabemos, de acordo até com esse capítulo, é bem interessante, que por mais que você possa plantar, produzir e armazenar, queridos, o que Deus quer de nós é dependência total. Por quê? Porque uma praga pode vir à nossa lavoura e exterminar e acabar com tudo isso. Mais do que isso, os próprios ímpios poderão invadir nossas propriedades e tirar de nós tudo isso nesse momento difícil. O que Deus quer é nossa total dependência, como é descrito. Deus pode montar uma mesa no meio do deserto para cearmos. É fato que o pão e a água nunca faltará aos seus filhos. Nossas necessidades, assim como Ele fez cair o maná, o pão da vida do céu. Eu gostaria que você, nesta noite, terminasse tendo na sua mente que vale a pena ser fiel a Deus. Se de repente algumas coisas a serem consertadas na sua vida, se de repente a sua vida espiritual está um pouco quanto capenga, é o momento de nos alicerçarmos em Cristo Jesus, clamarmos poder do alto, para que possamos ter uma fé inabalável necessária para passar por esse tempo, em que Deus enviará dos seus anjos, guerreiros celestiais, para nos proteger, e Ele nos proverá. Eu me recordo certa vez da minha mãe, diante de momentos difíceis que ela enfrentou, ela dizer que todo momento difícil de sua vida, uma frase ecoava em sua mente. Que frase é essa? Frase que meu avô paterno, que foi um dos responsáveis pela conversão da minha mãe, e por isso já nasci em berço adventista, mas a frase que ecoava, que meu avô sempre dizia a ela nos momentos difíceis, era: Deus proverá. Algo tão curto, porém tão poderoso e majestoso, que fez com que ela se tornasse essa mulher virtuosa. A base para que hoje eu possa servir a Deus e ser um pastor, cujos joelhos desta mulher que crê que um Deus do céu provê todas as nossas necessidades, transferiu esse legado a mim. E eu quero transferir a você. Queridos, creia nisso. Deus proverá. Quando a gente estuda um pouco do pensamento hebraico e vê Isaac deitando naquele altar de sacrifício, na teologia, diante de tudo isso, é dito que Isaac tinha fé na fé de Abraão. Abraão transmitiu um legado, uma fé tão maravilhosa ao seu filho, uma confiança tão integrada a Deus, que Isaac simplesmente se deitou, permitindo que imperasse a vontade de Deus. É essa fé que eu estou falando, queridos. Precisamos ter essa fé. Deus proverá. Não sei quais são as suas lutas, mas eu quero dizer que a maior luta é contra nós mesmos, nossas tendências pecaminosas. Nós precisamos nos policiar para vencer nossas tendências pecaminosas. E como diz Tiago, ela nos laça como uma armadilha e nos leva ao pecado. Eu gostaria de orar com você nesse momento, colocando nossa vida nas mãos de Deus,
para que eu e você, diante desse momento que está próximo de acontecer, das pragas, eu e você faça parte do grupo dos justos, que permanecerão justos com o fechamento da porta da casa. Eu não sei qual é a sua luta, mas agora, enquanto oramos, coloque diante de Deus quais são, de repente, as suas tendências humanas. Eu não sei se de repente a mentira ainda faz parte da sua vida, a inveja, a cobiça, a imoralidade. Eu não sei se ainda faz parte da sua vida a fofoca, o egoísmo. Eu não sei se faz parte da sua vida sentimentos que machucam, como a raiva, a mágoa. Eu não sei se faz parte da tua vida a intriga. Eu não sei se faz parte da tua vida, num mundo capitalista como esse, o querer adquirir de maneira compulsiva as coisas desse mundo. Eu não sei como você tem utilizado do seu tempo, mas eu quero colocar você e quero me colocar nas mãos de Deus nesse momento. Feche os seus olhos, querido e bondoso Deus. Iremos diante do Senhor, imperfeitos e pecadores que somos, mas queremos rogar ao Senhor nesse momento, que o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário possa nos lavar, nos perdoar de todos os nossos pecados, e que teu Santo e bom Espírito possa, Pai querido, encontrar morada em nossos corações, em nossa vida, e nos ajudar a termos esta fé que agrada ao Senhor e que nos ajudará a transpor todo e qualquer obstáculo, vencer toda e qualquer tendência humana pecaminosa. Ajuda-nos nesse processo de consagração a sermos justos diante dos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.